Continuando o que falávamos da outra vez, não é? A respeito das nossas escolas e da nossa formação de pessoas. Nós começamos a trabalhar em termos de produção e de descarte, pensando nas nossas crianças, tão precocemente que eu trabalho com crianças. Se os senhores forem colocar o filho dos senhores numa escolinha maternal, com 1 ano e meio de idade, uma das questões que a escola vai levantar é se ele usa a fralda. Por quê? Porque se decidiu que uma criança tem que ser própria, controlar esfíncter, antes dos 2 anos de idade. E se decidiu isso, porque se decidiu isso. Né? Porque, sob o ponto de vista psicopatológico, eu sou tolerante com essa criança, principalmente em relação ao esfíncter vesical, até ao redor dos 5 anos de idade. Mas a escola não aceita. E aí nós continuamos, dentro de uma verdadeira competição em relação ao que nós queremos dos filhos. E aí, com 5 anos, a escola manda meu menininho, porque ele não consegue ser alfabetizado, de preferência em 2 línguas. Não tenho nada contra a alfabetização em 2 línguas. Aliás, não tenho nada contra se falar mais de uma língua, ao contrário. Né? Ao se falar mais de uma língua, pode-se entrar na cultura daquele povo. Essa é a finalidade de saber outra língua. Não é nem para jogar videogame, nem para fazer negócios quando ele for mais velho. Né? É para se tentar conhecer aquela cultura da forma como ela se apresenta. Então não tenho nada contra isso. Tenho tudo contra se querer que uma criança obrigatoriamente se alfabetize aos 5 anos, e principalmente em 2 línguas, quando uma não é, na maioria das vezes, nem sequer falada em casa. Então isso é um absurdo. Amplo, geral e irrestrito. E principalmente porque o objetivo disso não é o que eu falei antes. Ninguém vai falar que estamos ensinando inglês para esse menininho porque queremos que ele leia Shakespeare depois no original. Não, nós vamos ensiná-lo a ler inglês porque todos os videogames são em inglês, e se ele for viajar é ótimo para ele comprar em Miami. Então isso é a estupidez institucionalizada sob a forma de educação. Por outro lado, quando eu falo preciso ensinar as crianças a pensar, isso é verdade. Ensinar a pensar significa conhecer todos os argumentos que existem ao redor de um assunto, todas as teses que existem em prós e contra, aprender a fazer os argumentos opostos, questionando essas teses, para depois se chegar a uma síntese específica. Isso é pensar. É isso que nós fazemos? Não. Nós não ensinamos as teses, só ensinamos as que nós concordamos. Não ensinamos a questioná-las, ao contrário. Aliás, é só entrar na rede social e nós vemos isso sistematicamente, não só com adultos, como até com velhos. O questionamento de uma tese qualquer é visto como uma ofensa pessoal. E pensar não é isso. Ensinar alguém a pensar é ensinar alguém a questionar as teses que levantou antes. Aliás, esse é o modelo da maêutica socrática. Esse é o modelo do questionamento para a produção de uma verdade. Seja lá o que queira dizer isso. É isso que nós fazemos? Não. Aliás, nós deixamos de fazer isso há muito tempo. E nós passamos a fazer exatamente o oposto. Né? Como eu não concordo com as teses teoricamente racistas que aparecem no Monteiro Lobato, eu não faço a criança lê-la e depois discuto com ela. Não. Eu simplesmente não dou o livro.
Ou eu faço uma leitura mais simples, porque é democrático que todos possam ter acesso aos Lusíadas em quadrinhos. Não estou falando mal dos quadrinhos, sou apaixonado por eles. Quem me conhece sabe disso. Mas são duas coisas diferentes. Uma coisa é eu gostar do quadrinho dos Lusíadas, outra coisa é eu conhecer os Lusíadas através só dos quadrinhos. Isso é perda de cultura, sob o ponto de vista de gramática, de retórica e de dialética. E é isso que nós estamos fazendo. Nós criamos, ou estamos criando, uma geração de ignorantes funcionais, que conseguem muito bem fazer produções, como eu posso dizer, técnicas. Aliás, é triste quando a gente ouve um professor universitário, como eu já ouvi algumas vezes, dizerem assim, ou um professor dizer assim: graças a Deus que o psiquiatra virou só um técnico, porque ele não precisa mais conhecer nada sobre o ser humano. Acho lamentável quando um professor universitário diz isso, mostra em que ponto nós transformamos a educação infantil numa mera fábrica de produtores, seja lá do quê? De receitas, de carros, de quaisquer coisas. E isso tem um reflexo na vida prática. O reflexo na vida prática é a perda da compreensão do outro. E a perda da compreensão do outro faz com que eu não consiga viver adequadamente com esse outro. Leia-se adequadamente de maneira satisfatória para ambos. E aí nós temos discursos tecnológicos fantásticos aonde imaginamos que temos que ser inclusivos, maravilhosos, perfeitos, principalmente agora com a pandemia. Nossa, vamos mudar, o mundo vai se alterar. Não vai mudar nada. Não vai mudar nada porque nós optamos, e a menos que tenha uma reviravolta muito grande, continuaremos optando porque continuaremos trocando de celular todos os anos, e se não o fizermos, os governos diversos vão oferecer benesses para que se troque o celular mais barato, porque a engrenagem tem que funcionar, como falava o Huxley. E vamos criar cada vez mais analfabetos funcionais, incapazes de lermos ou incapazes de pensarmos sobre quaisquer coisas de maneira crítica. Então, acho que essa ou esse é o grande milagre da modernidade. Não estou falando que temos que ser sofisticados, que temos que ser elitistas, nada disso que podem ser acusações que os senhores vão me fazer. Estou dizendo simplesmente isso. Precisamos pensar o que queremos das gerações seguintes para que possamos repensar uma educação que, no Brasil, é muito ruim. Está entre as piores do mundo. Só isso. E se fizermos, quem sabe daqui 50 anos, tenhamos a oportunidade de observar algumas lideranças melhores, mais cultas, mais bem formadas e mais adequadas ao bem-estar de todo o grupo social. Até a próxima vez.